Rapaz, eu tenho uma satisfação inenarrável em lhe contar novidades. Olha o que Hitler diz na página 13 do seu livro. Eu me tinha tornado um pequeno chefe de motins, o que na escola eu aprendia com facilidade, mas eu era difícil de ser dirigido. O que nós estamos vendo aqui é a confissão de um homem que não lutava por uma causa. Era um homem que tinha orgulho de ser como um bicho indomável. O que eu vejo aqui é uma pessoa que está procurando qualquer motivo e qualquer desculpa para se rebelar contra algo. E ele continua assim: quando nas minhas horas livres eu recebia lições de canto no coro paroquial de Lambach, tinha melhor oportunidade de extasiar-me ante as pompas festivas das brilhantíssimas festas da igreja. Você, não sei se percebeu, ele fala uma coisa da qual ele não deveria se orgulhar e ele alterna com a dedicação dele no coro paroquial. E aí faz parecer que ele é uma pessoa de muitos valores, uma pessoa de valores religiosos. Mas vamos analisar como que era a vida religiosa de Hitler? O pai de Adolf Hitler chamava-se Alois Hitler. Era católico e foi funcionário público. E no final da sua vida ele se tornou pároco na congregação lá onde tinha lá na cidadezinha dele. A mãe de Adolf Hitler se chamava Clara Hitler. E ela é descrita como uma mulher calma, protetora e piedosa. Porém, o que acontece é que Hitler, apesar de ter se registrado como católico, ele se afastou da prática religiosa na juventude, mas ele usava termos cristãos em discursos políticos de forma estratégica e propagandística para conquistar apoio de católicos e protestantes na Alemanha. O que me leva a pensar que pela personalidade dele, se não houvesse acontecido a Revolução Francesa, ele muito bem poderia ter se levantado contra os protestantes na Alemanha, porque, a meu ver, como ele fala com muito orgulho que desde cedo ele era um pequeno chefe de motins, se não fosse a questão da Revolução Francesa, a questão religiosa, o primeiro alvo, creio eu, teria sido o protestantismo. Na intimidade dele, conforme relatos de pessoas próximas, como no livro Table Talk, Hitler expressava ceticismo em relação ao cristianismo, chegando a mencionar e dizer que o cristianismo era algo fraco e contrário à lei natural na luta pela sobrevivência. Mas não existia religião oficial do nazismo. Existiam falas de Hitler mencionando aquele pouco que ele conhecia sobre a religião para convencer pessoas que muitas vezes o seguiam pela fé, pelos conceitos que ele divulgava sobre a família. Mas ele falava muito bem sobre o pai dele, mas ele menciona que longe de falar bem do pai dele, eu quero o mesmo futuro do meu pai para mim. Ele menciona sim que era óbvio que seu pai não concordasse com as ideias da sua mocidade. E olha o que ele mesmo fala a respeito de si, que o pai dele, apreensivo, observava essa disparidade da natureza. A disparidade que ele está se referindo é ele mesmo. E como o pai dele, durante um período, havia se dedicado a algumas funções na igreja, ele fala assim, que a vocação temporária por essa profissão, ele não fala vocação, servir na igreja ele menciona como profissão do pai dele, desapareceu muito cedo para dar lugar às esperanças mais conformes com o meu temperamento. Ou seja, o primeiro adepto que ele conquistou foi o próprio pai. E agora fica uma dica de leitura, que foi um livro que Hitler leu.
Mas lembre-se sempre, encontrando esse livro, leia-o com criticidade. Não seja doutrinado por esse homem que, imagino eu, que deve estar no fogo do inferno. Ele diz assim: revolvendo a biblioteca paterna, deparei com livros sobre assuntos militares, entre eles uma edição popular da Guerra Franco-Alemã de 1870-1871. Esse é o livro que eu estou sugerindo para você, o livro que ele menciona aqui. O que se diz nesse livro que deixou ele impactado? Ele diz assim: eram 2 volumes de uma revista ilustrada daquele tempo. Tornaram-se a minha leitura favorita. Não tardou muito para que a grande luta de heróis se transformasse para mim em um acontecimento da mais alta significação. Daí em diante, eu me entusiasmava cada vez mais por tudo que, de qualquer modo, se relacionasse com guerra ou com vida militar. Entenda que um homem apaixonado pela guerra é um psicopata que precisa de um contexto para deixar fluir os seus sentimentos mais terríveis. Não sou eu que estou falando, é ele mesmo que diz. Eu me entusiasmava com tudo que se relacionasse com guerra ou com vida militar. A única diferença é que esse psicopata, essa pessoa de mente doente, digamos que era como um Pedrinho Matador, um Fernandinho Beiramar, um maníaco do parque, porém dentro de um contexto onde ele não era rotulado ou criminalizado, mas sim idolatrado, influenciador, ótimo orador, orgulhoso por ser capaz de liderar motins e levar pessoas a guerrear por seus ideais desde os tempos da escola. E ele continua assim: sob outro aspecto, isso também deveria vir a ser de importância para mim. E ele diz: pela primeira vez, embora ainda de maneira confusa, surgiu no meu espírito a pergunta sobre se havia alguma diferença entre estes alemães que lutavam e os outros. E em caso afirmativo, qual era essa diferença? Que alemães são esses que ele está mencionando? Esses alemães e os outros. Ele está falando da Áustria, porque a Áustria e a Alemanha eram um reino só. E ele queria a todo custo reunir Áustria e Alemanha sobre um mesmo domínio novamente. E ele diz: por que a Áustria não combateu com a Alemanha nessa guerra? Por que meu pai e todos os outros não se bateram também? Não somos iguais a todos os outros alemães? Não formamos todos um corpo único? Ou seja, o sentimento dele de pertencimento, eu pertenço à Alemanha, mas eu sou austríaco, criou nele uma revolta como se a sua identidade, parte da sua identidade tivesse sido roubada. E ele diz: esse problema começou pela primeira vez a agitar o meu espírito infantil. Eu acredito que o final desse parágrafo seja extremamente revelador. Olha o que ele diz: com uma inveja íntima, deveria às minhas cautelosas perguntas aceitar a resposta de que nem todo alemão possuía a felicidade de pertencer ao Império de Bismarck. Isso era inconcebível para mim. Então agora nós vamos ter que fazer uma pausa nessa leitura e descobrir quem era esse tal de Bismarck e mais. Precisamos saber por que a Áustria se separou da Alemanha. Porque se essa frase, nem todo alemão possuía a felicidade de pertencer ao Império Romano, se essa frase era comum entre os austríacos, por que os austríacos se separaram da Alemanha? Esse era um sentimento de Hitler ou era um sentimento de revolta de toda a Áustria? E ele continua dizendo assim, que ele tinha muita aptidão para o desenho, mas que as escolas austríacas
negligenciavam o seu talento. O que eu vejo aqui é um pintor ou um desenhista frustrado que encontrou na guerra a sua válvula de escape, que encontrou nas escolas austríacas um bom vilão para carregar a culpa que ele não conseguia admitir que não sou habilidoso o suficiente. É mais fácil colocar a culpa em algo ou alguém do que admitir que eu não sou tão bom assim nisso. E toda a inclinação que o pai dele tentava lhe conduzir era para que ele deveria ser funcionário público. Ele diz: eu não queria ser funcionário público. Pela primeira vez na vida, mal chegava aos 11 anos e estava sendo forçado a fazer oposição. E ele afirma que o pai estava decidido, mas que a sua teimosia e a sua obstinação eram na mesma proporção da decisão do pai dele. E mais, tudo que o pai fazia para despertar o amor nele por alguma coisa, quanto mais o pai tentava despertar amor por alguma profissão, causava nele sempre o efeito contrário. Tudo que o pai tentava estimular, criava nele um sentimento de repulsa. Então, a minha conclusão até aqui é que de todos os psicopatas, os mais perigosos são aqueles de boa oratória.